Sol sendo sol, coisas que eu ainda não te contei, está no ar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Soraya Ferreira e esse canal é exclusivamente para edificar a tua vida através das mulheres da Bíblia, dos homens da Bíblia. Lá no podcast tem um playlist só de podcast semanal que eu faço aqui no canal. E também tem esse quadro, Sol sendo sol, coisas que eu ainda não te contei. Porque quem já adquiriu o meu livro, inclusive vai estar aqui na descrição do vídeo, o link para você adquirir o meu livro, onde eu conto minha autobiografia correlacionada com as mulheres da Bíblia. Mas lá não coube toda a minha autobiografia. Tem muita história, muito testemunho meu com Deus que não coube no livro. Então, eu uso esse espaço para contar pequenos testemunhos para edificar a tua vida. Então, se você quer continuar aqui comigo, eu te peço, deixa o like, comenta. No final, você vai poder compartilhar com as pessoas que você queira edificar. E assim o YouTube vai entender que é um material relevante e vai mandar para muita gente. E você vai me ajudar a evangelizar. No vídeo de hoje, na verdade, eu quero continuar mais ou menos com o mesmo assunto do vídeo passado, que é como que a gente descobre quando Deus fala conosco. De que forma Deus fala conosco? Será que Deus já falou com você? Será que Deus já se manifestou para você de uma forma palpável, de uma forma quase que física? Então, às vezes é você e eu, que não estamos com os olhos e os ouvidos espirituais atentos para ouvir a voz de Deus, para sentir o calor e o aconchego de Deus na nossa vida. Então hoje eu quero te contar como Deus falou comigo através de uma criança. Deus me deu um abraço. Eu creio plenamente que o próprio Deus, através de uma criança, me deu um abraço. Você consegue entender isso? O próprio Deus, através de uma criança, me deu um abraço. E sabe como é que foi? Foi também em um dos dias, na verdade nesse dia eu estava com TPM, estava lá voltando do trabalho, na minha motinha, e estava chorando, porque na TPM eu choro muito, choro sem motivos. Então, ainda naquelas circunstâncias de me sentir sozinha, de me sentir muito abandonada, de sentir que eu precisava ter alguém para compartilhar aquele momento comigo, e eu queria um abraço. E ali, pilotando, indo para casa, eu comecei a dizer a Deus que eu queria muito um abraço. E eu meio que eu comecei a questionar com Deus. Deus, ó, pensa numa pessoa questionadora com Deus, sou eu. Então eu comecei a dizer a Deus que sim, eu amo o Senhor, sim, eu acredito no Senhor, só que o Senhor não é de carne e osso, eu preciso hoje de um abraço, de gente, de carne e de osso. E aí Deus, com certeza, ali já estava trabalhando nos bastidores. E na verdade, naquele momento, eu não estava indo direto para casa, eu estava indo para minha aula de funcional. Eu faço funcional na praia, ao ar livre, né? E mesmo no TPM, mesmo chorando, eu insisto, eu persisto na minha saúde física também, porque vai me ajudar na minha saúde emocional e mental. Então eu disse, bom, eu estou chorando, quando eu chegar em casa, depois de funcional, eu tomo um banho e choro bastante. O meu ritual de TPM é esse, chegar em casa e chorar bastante, mas eu preciso ir para o funcional. E fui questionando a Deus, dizendo a Deus que eu queria naquele dia sentir um abraço de alguém. E dizendo a Deus que eu acredito que Ele está comigo, mas só que eu não conseguia senti-lo, e eu precisava sentir. E aí, quando eu cheguei no funcional, ali, e eu faço aula muitas vezes chorando, tá? A lágrima tá descendo e eu tô lá. E às vezes quem tá do meu lado nem tá percebendo. E então, de repente, pela primeira vez na vida, já faz fazer 2 anos que eu estou fazendo essa aula de funcional na praia, pela primeira vez, uma criança se aproximou de mim. A mãe dessa criança estava com um bebê de colo por ali, comprando alguma comida, algum lanche. E aquela criança estava ali, solta, livre, leve e solta, brincando por estar ali naquele momento seu de lazer que a mãe estava permitindo para aquela criança. E aquela criança, minha gente, colou em mim, você não tem noção. Ela começou a fazer todos os exercícios que eu fazia, a me imitar, sabe? Então, durante a aula toda, aquela criança era um menino. Eu acho que ele não passava de 5 anos de idade. E ali ele começou a me imitar e ficou o tempo todo. Eu corria, ele corria. Eu fazia um exercício, ele fazia igual. E aquela criança já foi me alegrando o coração. Quando já estava quase terminando a aula, a mãe da criança disse assim: Vamos, filho, vamos embora. E começou a chamá-lo. De repente, aquela criança, antes de ir embora, correu e me deu um grande abraço. Um abraço, o abraço mais caloroso que eu já recebi em toda a minha vida.
E ali eu tive a convicção, eu tive a certeza. Era Deus me abraçando. Não tem outra explicação. Se uma pessoa que não tem fé escutar esse vídeo vai dizer que nada, uma criança abraçar é mais que normal. Não, não nessas circunstâncias. Eu vinha falando para Deus que eu queria um abraço, que eu queria sentir o abraço de alguém, de carne e osso. Eu vinha chorando, eu vinha pedindo ao Senhor a presença dele, pela presença dele. E você sabe muito bem que Deus, ele se manifesta através da natureza e muito através das crianças. As crianças são como um desenho de Deus aqui na Terra. E nunca, em nenhuma aula, nem antes nem depois disso, nenhuma criança se aproximou de mim para ficar fazendo a aula toda comigo, e muito menos a mãe permitir isso. Só que naquela noite, Deus marcou o encontro comigo. Quando eu chamei, ele veio ao meu encontro, ele veio me abraçar, ele usou aquela criança. Deus treinou funcional comigo, sabe o que é isso? Tem noção? Aquela criança era o próprio Deus ali se manifestando na minha frente, na minha vida, me alegrando o coração e me dizendo, dando a certeza: filha, eu estou contigo. Filha, não te perturbes, eu te abraço na hora que você precisa. E aquela criança me deu um abraço muito caloroso. Ali eu já estava completamente rendida e feliz. E estava envergonhada de ter falado tanto daquele jeito com Deus, sabe? Aquele jeito de menina birrenta, menina que não está entendendo o que é que Deus faz e quer porque quer que ele faça como o pai, né? Uma criança com o pai, que quer porque quer que o pai dê o chocolate ali na hora. Então, eu fui assim naquele dia. Só que o que é mais bonito também, Deus, ele entende as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas fragilidades. E Deus é o Criador, Ele me criou. Ele sabe que eu sou mulher, Ele sabe que eu estava num dia de TPM, Ele sabe de tudo sobre mim e sobre você. Então, Ele sabe desde o ventre da nossa mãe, Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Então, Ele sabe de quando estamos mal, do porquê que, por exemplo, a mulher está passando por aquele momento, os hormônios tudo desregulado. Então, Ele entende, sabe como um pai e uma mãe que entende o momento em que o filho está passando? Então, ali eu percebi que Deus, mesmo fazendo aquela coisa de menina birrenta, o Senhor olhava para mim e dizia: Ô filha, eu sei que você está sentindo isso, eu sei que seus hormônios estão desregulados, eu vou aí te dar um abraço. Sabe quando um filho é ignorante com a mãe, mesmo assim ele está doente e a mãe leva um chá? Pois é, foi assim que eu me senti. E eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que essa experiência minha tenha falado com você e que você se lembre em algum momento que Deus já se manifestou para você e você não estava atento. Eu espero que você fique atento para as próximas vezes que Deus for falar com você de alguma maneira, seja através da natureza, seja através de alguma criança, ou seja de que forma for, porque Deus, ele é muito criativo e ele vai usar uma pedagogia diferente para cada filho seu. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o teu like, comenta: Senhor, eu quero um abraço teu. Comenta aqui para eu saber que você foi até o final desse vídeo. Senhor, eu quero um abraço teu. E eu desejo que Deus, o próprio Deus, corra para te dar um grande abraço, porque você é filho e filha amados do Pai. Deus abençoe, comenta, compartilha, manda para quem. Sabe aquela pessoa que diz: eu não sei como é que Deus fala comigo, eu quero ouvir a voz de Deus e não sei como. Então, manda esse vídeo para essa pessoa. Com certeza você vai ajudar a essa pessoa a discernir sobre a vontade de Deus, sobre a voz de Deus e sobre a presença de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.